Essa semana saíram duas pesquisas que mostraram um avanço da aprovação do governo Bolsonaro. Uma foi publicada pelo portal Poder 360, a outra com projeções eleitorais na revista Veja. As duas pesquisas são muito favoráveis ao presidente, isso tudo, como a gente sabe, em meio a uma pandemia, onde ele tem uma atuação absolutamente irresponsável, após ter escândalos de corrupção, chegando até a sua família, com direito até um amigo pessoal sendo preso, escondido na casa do seu advogado. Então, como interpretar essas pesquisas? Será que a aprovação de Bolsonaro é sustentável? Vamos conversar sobre isso nos próximos 20 minutos. Primeiro, vamos fazer um resumo da pesquisa publicada pela Veja. A revista encomendou uma pesquisa testando diferentes cenários eleitorais. Entre os candidatos apresentados estão o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, que saiu do governo atirando, denunciando a tentativa de interferência política na Polícia Federal. Tem o ex-prefeito de São Paulo, poste de presidiário na última eleição, Fernando Haddad. O ex-governador do Ceará, pré-candidato à presidência pela terceira vez, Ciro Gomes. O apresentador de TV, ativista cada vez mais engajado no debate político, Luciano Huck, o empresário e ex-presidente do Partido Novo, João Amoedo, o governador de São Paulo, João Dória, o ex-juiz e governador do Rio, já encrencado com denúncias, com perdão da redundância aí, Wilson Witzel, e ainda o líder do Movimento Sem Teto, Guilherme Boulos, do PSOL. Com todo esse pessoal concorrendo, Bolsonaro amplia a vantagem que já tinha em abril e chegaria até 29% das intenções de voto, e com isso ia disputar um segundo turno contra Sérgio Moro, que tem 17,1% das intenções, por sua vez uma queda dentro da margem de erro em relação a abril, quando ele tinha 18,1%. O segundo cenário tem o Lula como candidato no lugar do Haddad e a Marina no lugar do Luciano Huck. O Lula apresenta uma base maior do que todos os outros, mas cai em relação a abril de 23,1% para 21,9%. E Bolsonaro sobe de 26,3% para 27,5%. Vale lembrar, esse cenário simplesmente não existe, né? Porque o Lula não pode ser candidato em função da lei da ficha limpa, já que ele, apesar de não estar preso hoje, segue sendo um condenado em segunda instância pela justiça brasileira, portanto, não tem direito a ser candidato. É interessante observar que nesse cenário o Moro se mantém praticamente estável. Quem desidrata é o Ciro, que perde base para o Lula, e a Marina na comparação com o Luciano Huck. Ou seja, provavelmente um indício que a gente tem aí é que a candidatura do Huck, sem a presença do Lula, pode ser capaz de arrebanhar uma parte dos votos tradicionalmente petistas. No terceiro cenário de simulação, com Haddad como candidato pelo PT e sem Sérgio Moro, quem também aparece é o ex-ministro da Saúde, o médico Luiz Henrique Mandetta, mas também caindo em relação a abril, de 6,8% para 5,7%. E também o governador do Maranhão, com a leve variação na margem de erro de 1,4% para 1,6%. O governador do Maranhão, você sabe, é o Flávio Dino. Nesse contexto, Bolsonaro sobe de 29,1% para 30,7%. Também foram testados cenários de segundo turno com Haddad, Moro, Lula, Ciro, Dória e Huck. Bolsonaro vence em todos eles. Bem, no contexto em que a gente está hoje, uma notícia como essa gera sentimentos extremados em todos os lados do espectro político, né? De fato, essa projeção eleitoral é impressionante para um político que está acuado por casos de corrupção, que tem um desempenho ridículo no enfrentamento da pandemia, enquanto o país está vivendo uma crise econômica brutal, efeitos reais até maiores do que a crise gerada pelo governo Dilma, que foi um desastre completo, como todo mundo sabe. Mas claro que dessa vez tem um explícito componente também de causa externa, né, e global, que é o caso da pandemia. Nesse ambiente é um pulo rápido para que os bolsonaristas se empolguem e decretem vitória de Bolsonaro em 2022 no melhor estilo Zagalo, né? Vão ter que me engolir. E do outro lado da moeda, os antibolsonaristas praticamente entrando em depressão com essa notícia, mesmo com toda a incompetência, com todos os ímpetos autoritários claramente expostos à luz do dia. Para quem quiser ver, será que a população brasileira estaria disposta a chancelar uma reeleição de Bolsonaro? Tem uma frase antiga sobre política de um ex-governador mineiro, Magalhães Pinto, que fez parte da base de sustentação da ditadura, tem diversos defeitos, mas nesse caso essa frase retrata bem a realidade. Ele dizia que a política é como nuvem. Você olha, ela está de um jeito, olha de novo, ela já mudou. Um pouco mais de um mês atrás,
O país foi sacudido pela notícia da prisão de Fabrício Queiroz. Você lembra, ex-assessor, amigo pessoal do presidente Jair Bolsonaro, estava escondido literalmente na casa do advogado da família Bolsonaro, cujos esquemas aí para sua prisão envolvem o pagamento em dinheiro vivo de despesas pessoais de filhos do presidente. E, enfim, se voltar mais um pouco no tempo, houve um momento que todos os analistas eram unânimes em considerar que o lavajatismo personificado pelo ex-ministro Sérgio Moro era ali um pilar fundamental de sustentação do governo, ou seja, as coisas mudam muito rápido. Nada garante, portanto, que esse retrato das pesquisas se consolide de uma forma duradoura e nada garante também que fique claro que essa situação vá se transformar. Pode ser que ela continue. É importante lembrar, né? Ao contrário do que acreditam muitos marxistas, conservadores, a história não é movida por regras imutáveis, né? Não tem uma lei inexorável do destino. O futuro é construído diariamente com milhões de escolhas de indivíduos dispersos que por vezes atuam de forma articulada, mas geralmente está cada um cuidando da sua própria vida. Eu vou trazer um exemplo do nível de mudança a que esses fenômenos eleitorais são suscetíveis. Vamos voltar no tempo para um período semelhante ao que estamos vivendo hoje em termos de distância para o período eleitoral. Estou falando de julho de 2016, 2 anos antes da eleição presidencial que levou à vitória de Jair Bolsonaro em 2018. O quadro eleitoral tinha a seguinte configuração: o líder era Lula, com 22%, seguido por Marina Silva, com 17%, e Aécio Neves, que hoje é um cadáver adiado que procria, para usar um verso de Fernando Pessoa, tinha 14% das intenções de voto. Naquele momento, Jair Bolsonaro aparecia nas pesquisas com apenas 8% das intenções, no cenário que era mais favorável a ele, e 5% no cenário menos favorável. Nenhum analista político relevante levava a sério ali àquela altura que um representante do baixo clero de extrema direita, meio tosco, que nunca tinha tido uma atuação relevante em nenhum projeto em suas 3 décadas de Congresso, pudesse de fato se tornar uma opção viável. E, no entanto, 2 anos depois, ele estava se elegendo presidente da República. As nuvens da política se movem muito rápido. Então, não faz sentido cair em conclusões automáticas sobre as chances de reeleição de Bolsonaro. A depender dos desdobramentos que venham a acontecer, é claro que ele pode ser reeleito ou pode fracassar redondamente. Então, o que importa agora não é fazer um exercício de futurologia, né? Tentar entender o cenário que a gente está vivendo, tentar entender qual é a foto, qual é o desenho da nuvem nesse momento. E muito mais importante que isso também, quais são os ventos que se avizinham, né? Para onde podem ir essas nuvens? Quais são as correntes de ar em questão, né? No nosso caso aqui no Livres, como essas correntes de ar tocam na liberdade, quais são as ameaças, quais são as oportunidades que se colocam nesse cenário e como se colocar diante delas. Para a gente entender melhor esse cenário, eu acho que tem uma outra pesquisa que ajuda a entender a fotografia do momento. Ela mede a aprovação do governo Bolsonaro e tem uma estratificação por gênero, idade, região, escolaridade e renda. Antes de entrar nos detalhes, o resultado global, a aprovação do governo Bolsonaro hoje, com dados colhidos entre 20 e 22 de julho, é de 43%, enquanto 46% desaprovam o governo e os outros 11% ficam indecisos ali no meio do caminho, nem aprovam nem desaprovam. De partida, tem um recorte que é inevitável tratar de gênero. Enquanto a desaprovação entre os homens é de 42% e a aprovação é de 49%, ou seja, tem mais homens que aprovam o governo Bolsonaro do que o contrário, a situação se inverte com folga entre as mulheres. Apenas 37% das mulheres aprovam o governo e 51% das mulheres desaprovam. Esse recorte, vale dizer, não é uma novidade, né? A rejeição a Bolsonaro é maior entre as mulheres desde o tempo da campanha eleitoral, certamente aí muito em função do histórico de declarações machistas do presidente. Ele já disse, por exemplo, que a própria filha tinha sido resultado de uma fraquejada. Mas no contexto atual, eu também já tive acesso a algumas pesquisas qualitativas feitas recentemente, sobretudo com eleitores bolsonaristas que se decepcionaram com o governo, que mostra a presença importante entre as mulheres de uma rejeição motivada pela percepção grande de insensibilidade de Bolsonaro com as mortes da pandemia, né? Ou seja, a escolha do presidente de adotar essa postura do e daí cobra um preço forte entre a aprovação das mulheres.
No critério de idade, não há uma variação significativa dos percentuais de aprovação, né? O que mostra que Bolsonaro tem uma capacidade de se comunicar com todas as idades. Entre as regiões, chama a atenção a alta desaprovação no Nordeste, onde a rejeição chega a 54% contra 38% de aprovação. Mas também não chega a ser surpreendente se a gente lembrar que desde a reeleição de Lula lá atrás, portanto, desde 2006, o Nordeste foi uma região com um voto fortemente petista, né? E para completar também, é claro que o governo coleciona uma série de pérolas sobre o Nordeste, né? Chamar os governadores de Paraíba de ignorar aquele desastre ambiental terrível que atingiu toda a costa nordestina, não fez sequer uma visita para a região naquele período ali. Até o ministro interino da Saúde recentemente, o general Pazuello, explicando lá a sua estratégia de combate à pandemia, contava com o inverno do Nordeste em dezembro e janeiro. É uma coisa bizarra, né? Um dos episódios aí mais de descaso mais monumental com a região que eu já tive notícia, essa entrevista do general Pazuello. Mas também não dá para ignorar que Bolsonaro começou ativamente a se esforçar para tentar reverter esse problema dele na região Nordeste, de uma forma meio deprimente, ali com aquele sanfoneiro mal assombrado que participa das lives com ele, mas também da forma tradicional de todo presidente, indo visitar as obras da transposição do Rio São Francisco, aquelas fotos messiânicas, o sertão vai virar mar, aquilo tudo. Mas agora é que vem os maiores destaques dessa pesquisa, que estão nos critérios de escolaridade e renda. No recorte de escolaridade se expõe a maior derrota de Bolsonaro. A rejeição entre o público de ensino superior é de 68% de rejeição contra apenas 28% de aprovação. Ou seja, é cada vez mais difícil encontrar alguém com ensino superior que apoia o governo e cada vez mais fácil encontrar alguém nesse perfil que rejeita intensamente o projeto bolsonarista. E essa é uma mudança muito importante, porque um ano atrás, em julho de 2019, o cenário era outro, bem diferente. No recorte de escolaridade, a maior aprovação de Bolsonaro naquela época era justamente entre o público de ensino superior, na faixa dos 37%. E agora essa escala se inverteu. Bolsonaro ampliou sua aprovação entre o público de ensino fundamental e médio e passou a ser largamente desaprovado por quem frequentou a universidade. E essa mudança se confirma no recorte de renda. Em julho de 2019, 52% do público com renda superior a 10 salários mínimos aprovava o governo, agora 61% dos mais ricos desaprovam. E entre os mais pobres, pelo contrário, se antes a desaprovação era maior, agora tem mais gente aprovando do que desaprovando. Quem não tem renda, 39% desaprova e 48% aprova. Então, o que é que esses dados deixam muito claro? Né? Que Bolsonaro mudou a sua base eleitoral. Se ele chegou ao poder com um voto expressivo de ricos com ensino superior, agora ele basicamente perdeu esse público, provavelmente como resultado da soma entre a sua irresponsabilidade na condução da pandemia, os escândalos de corrupção, a saída do governo do ex-ministro Sérgio Moro. Basicamente, a classe média lavajatista não é mais bolsonarista. Por outro lado, no meio desse caos, Bolsonaro conseguiu conquistar a simpatia dos mais pobres. E a que se deve esse fenômeno? Eu acho que 11 entre 10 analistas vão concordar. O auxílio emergencial. Separei um gráfico do IBGE que deixa muito claro do que é que a gente está falando. Em 17 dos 27 estados, mais de metade da população recebeu o auxílio emergencial do governo. É muita gente. É um programa muito maior do que a gente está acostumado a pensar. E o impacto social dele também é muito grande. Para você ter uma ideia, mesmo em plena pandemia, graças ao auxílio emergencial, a pobreza extrema no Brasil caiu cerca de 35% e a pobreza caiu cerca de 20%. Entre os 10% mais pobres, a renda per capita da família costumava ser em torno de R$ 7. Ao receber o auxílio, essa renda per capita da família sobe para R$ 251. É isso mesmo, de 7 para 251. O impacto disso na vida das pessoas é gigantesco. Não é de se espantar, portanto, que essa pessoa, que em condições normais sempre teve basicamente excluída, sem a atenção do poder público, de repente se sente ali contemplada e retribui ao governo com a grande aprovação. Mas agora vem uma chave importante para a gente pensar o desenrolar dos próximos capítulos dessa história e também se ergue um paradoxo interessante aí para a gente pensar. Como a gente sabe, o auxílio emergencial tem um prazo de validade. Ele é caro,
É muito caro e o país está quebrado. Simplesmente não tem dinheiro para alongar o programa como ele está hoje. E o governo claramente está empenhado em tentar encontrar uma alternativa. O mais falado é o programa Renda Brasil, que pode substituir o Bolsa Família com a versão turbinada, possivelmente unificando outros programas sociais que já existem, que são menos eficientes hoje e tudo mais. Mas ninguém consegue prever exatamente qual que vai ser a extensão desse programa e quando o governo vai conseguir montar, né? Quando que ele começaria a valer. E aí também vem um ponto. Qual que vai ser a reação desse público que hoje tem o auxílio e que de repente pode não ter mais, né? Porque tem quem diga que só tem uma coisa pior do que não ter nada. É perder o que você tinha. Caso o governo não consiga tirar do papel uma alternativa para substituir o auxílio emergencial, como é que vai reagir essa pessoa que hoje tem o auxílio e aprova o governo, mas talvez amanhã não tenha mais? Essa é a principal corrente de ar aí para a gente pensar no futuro desenho dessa nuvem da política. E a coisa curiosa e paradoxal é que, independente da opinião que você tenha sobre o Bolsonaro, a Renda Brasil é um programa que pode ser muito importante para o país, né? Claro que precisa ser feito com responsabilidade, não tem solução mágica. Tem aí que reformar as prioridades do Estado para fazer com que o programa caiba no orçamento nesse momento que está todo mundo quebrado. Mas eu acho que ninguém sensato também tem dúvida que é muito mais importante para o Estado brasileiro apoiar essa pessoa que vive com R$7 se não tiver um auxílio, do que gastar com a imensidão de outras coisas que a gente gasta hoje em dia. De auxílio creche para juiz a bilhões que se usa para perfurar poço de petróleo, enfim, todas as estatais aí que sugam o nosso dinheiro. A aposta de Bolsonaro já está clara. Para sobreviver, ele atraiu o Centrão em busca de base de apoio no Congresso, mas também surge outra coisa. Será que o Centrão vai ser capaz de votar uma reforma que encontre dinheiro para financiar um programa social aí dessa magnitude? De onde é que vão tirar, né? Será que o governo vai ter habilidade e competência para tirar do papel um programa social que atinja essa nova base social que ele conquistou? Eu acho que a resposta para a pergunta principal do vídeo, né, se a aprovação do governo Bolsonaro é sustentável, passa por essas perguntas. Para ser sustentável nos moldes que está hoje, o governo tem que encontrar saídas concretas para contemplar a necessidade social dessa nova base eleitoral. E hoje não se avizinha uma solução sustentável. É um desafio muito complexo. Por outro lado, como também vão se comportar aqueles que não apoiam o governo Bolsonaro, mas que têm sensibilidade social, ou que pelo menos dizem ter? Qual que será a prioridade, né? As perspectivas da eleição ou o desenho para o futuro do país? São perguntas todas de difícil resposta. Eu acho muito difícil fazer uma aposta, mas meu palpite é que, infelizmente, o governo é incompetente demais em tudo que tenta, mas mesmo assim minha torcida é para que as reformas andem, né? Porque a gente precisa, é muito importante para o país e é mais importante ainda para essas pessoas que a gente falou, né? Que tanto precisam. É inegável que há aí uma dualidade, né, no avanço das reformas, porque elas melhoram o país e, ao mesmo tempo, melhoram o ambiente político para o governo, facilita a vida de quem vai buscar uma reeleição. Mesmo assim, eu acho que, no fundo, esse é um falso dilema, porque é claro que tem uma influência das reformas, do país estar melhorando para o resultado eleitoral, mas também tem outros fatores que contam. Então, a gente precisa buscar separar, na minha visão, o trabalho pelo avanço das políticas públicas da outra dimensão que é puramente política. Até porque, mesmo com essa mudança importante da base social do bolsonarismo, né, mesmo com o auxílio emergencial trazendo essa aprovação entre os pobres, a gente tem que lembrar que o dado agregado, eu já trouxe, a desaprovação segue sendo maior do que a aprovação ao governo, né? Então, por que isso não se transforma em resultado eleitoral diferente nas pesquisas? Eu acho que essa é a grande pergunta. Aí que mora o X da questão para quem não quer ver a reeleição de Bolsonaro. O fato é que nenhuma força política de oposição ao bolsonarismo é capaz de agregar com as forças insatisfeitas da sociedade em torno de um projeto que seja uma alternativa diferente do bolsonarismo, né? No fim das contas, esse é o sinal mais relevante das pesquisas para todos os agentes políticos. O sinal de que a postura atual não está dando tantos frutos assim. As alternativas que estão postas na mesa, da forma como estão postas, não inspiram ainda a confiança de que podem ser melhor do que o bolsonarismo, mesmo para quem está insatisfeito com o bolsonarismo. Como superar isso? Se você souber, me conta, mas já é tema para outro vídeo.